Agradecemos a presença dos senhores vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente, aos servidores da Câmara, aos nossos assessores, aos que nos acompanham de forma virtual, para assim declarar aberta a 24ª sessão ordinária de 2022 do segundo período legislativo da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Fortim, chamada regimental Carlos Alberto Cipião, Jean Carlos Monteiro de Souza, Flávio Cavalcante de Lima, Francisco Roberto Barbosa, Gerardo Correia da Silva Júnior, eu, Keitiane Meira da Silva Simonassi, Márcia Vieira dos Santos Nogueira, Marcos Cavalcante de Souza, Monique Ribeiro da Costa, Orlando da Costa Oliveira e Raimundo Tomás de Souza. Nenhum vereador ausente. Dando início aos nossos trabalhos, convidamos a todos os presentes para entoarmos o hino do município de Fortim, conforme resolução número 02 de 2018, de 14 de maio de 2018. Num pedaço do nosso Brasil, tu estás imponente a crescer. Do teu nome se faz a história que teu povo jamais vai esquecer. Forte, do Forte São Lourenço, forte das águas do mar, forte da pedra do chapéu, teus encantos fascinam nosso olhar. De tuas águas sai o sustento pro teu povo humilde e vencedor, carregando as marcas do passado que ajudam a te fortalecer. Forte, do Forte São Lourenço, forte das águas do mar, forte da pedra do chapéu, teus encantos fascinam nosso olhar. Nesta terra abençoada por Deus, cultivamos a semente do progresso, que nasceu e logo floresceu, fazendo do Fortinho o lugar certo. Forte, do Forte São Lourenço, forte das águas do mar, forte da pedra do chapéu, teus encantos fascinam nosso olhar. Nos manguezais, na praia, no rio, o vento assobia o teu hino, hino que canta a luta e a vitória, da tradição que faz a história. Forte, do Forte São Lourenço, forte das águas do mar, forte da pedra do chapéu, teus encantos fascinam nosso olhar. És criança na flor da idade, com brilho e garra no olhar, orgulho daqueles que batalharam pra conseguir te emancipar. Forte, do Forte São Lourenço, forte das águas do mar, forte da pedra do chapéu, teus encantos fascinam nosso olhar. Forte, do Forte São Lourenço, forte das águas do mar, forte da pedra do chapéu, teus encantos fascinam nosso olhar.
Iniciando o pequeno expediente, faremos leitura, discussão e votação da ata da 23ª sessão ordinária e da 13ª sessão extraordinária, ambas realizadas 2 de setembro. O Rafael com a leitura das atas. Ata da 23ª sessão ordinária da 8ª legislatura do segundo período legislativo do ano de 2022 da Câmara Municipal de Fortim. Às 17 horas do dia 2 de setembro do ano de 2022, na sede da Câmara Municipal de Fortim, situada no Shopping Boulevard, na rua Joaquim Crisóstomo, número 1049, primeiro andar, centro de Fortim, realizou-se mais uma sessão ordinária convocada pela presidente da mesa diretora, em conformidade com o regimento desta augusta Casa Legislativa. Sob a presidência da senhora Keitiane Meira da Silva Simonassi, vice-presidente o senhor Orlando da Costa Oliveira, primeiro secretário Raimundo Tomás de Souza, segundo secretário o senhor Gerardo Corrêa da Silva Júnior, e dos vereadores Carlos Alberto Cipião, Jean Carlos Monteiro de Souza, Flávio Cavalcante de Lima, Francisco Roberto Barbosa, Márcia Vieira dos Santos Nogueira, Marcos Cavalcante de Souza e Monique Ribeiro da Costa. Ao todo, 11 vereadores presentes, nenhum ausente. Estando presente a maioria dos vereadores, a senhora presidente abriu a sessão desejando uma boa tarde a todos. Neste momento, convidamos a todos os presentes para entoarmos o hino do município de Fortim, conforme resolução número 02 de 2018, de 14 de maio de 2018. Iniciando o pequeno expediente, o servidor designado, o senhor Rafael Alfredo dos Santos, fez a leitura da ata da 22ª sessão ordinária de 2022, realizada no dia 25 de agosto de 2022, conforme a forma regimental desta Casa Legislativa. A mesma foi discutida e aprovada por unanimidade. Em seguida, fez a leitura das seguintes matérias: projeto de lei número 33, de 2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, e o requerimento número 76, de 2022, de autoria do vereador Carlos Alberto Cipião. Iniciando o grande expediente, fez o uso da palavra Carlos Alberto Cipião, em que fez requerimento verbal. Iniciando a ordem do dia. A presidente verificou a presença da maioria dos vereadores e, em seguida, colocou em discussão e em votação as seguintes matérias: requerimento verbal e requerimento número 78, de autoria do vereador Carlos Alberto Cipião, requerimento número 87, de 2022, de autoria do vereador Gerardo Corrêa da Silva Júnior, requerimento número 88, de 2022, de autoria do vereador Francisco Roberto Barbosa, e o requerimento número 89, de 2022, de autoria do vereador Marcos Cavalcante de Souza. Todos aprovados por unanimidade. Em seguida, a presidente declarou encerrada a ordem do dia. Iniciando as explicações pessoais. Nenhum vereador fez uso da palavra. Não houve inscrição para a tribuna livre. Logo após, a presidente declarou encerrada a 23ª sessão ordinária de 2022, convocando a todos os vereadores a participarem da 13ª sessão extraordinária, a se realizar em instantes, e nada mais havendo a constar nessa sessão, eu, Raimundo Tomás de Souza, na qualidade de primeiro secretário, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será devidamente assinada pela presidente, pelo segundo secretário e por mim. Ata da 13ª sessão extraordinária da 8ª legislatura do segundo período legislativo do ano de 2022 da Câmara Municipal de Fortim. Às 17 horas e 45 minutos do dia 2 de setembro do ano de 2022, na sede da Câmara Municipal de Fortim, situada no Shopping Boulevard, na rua Joaquim Crisóstomo, número 1049, primeiro andar, centro de Fortim, realizou-se mais uma sessão extraordinária convocada pela presidente da mesa diretora, em conformidade com o regimento desta augusta Casa Legislativa. Sob a presidência da senhora Keitiane Meira da Silva Simonassi, vice-presidente o senhor Orlando da Costa Oliveira, primeiro secretário Raimundo Tomás de Souza, segundo secretário o senhor Gerardo Corrêa da Silva Júnior e dos vereadores Carlos Alberto Cipião, Jean Carlos Monteiro de Souza, Flávio Cavalcante de Lima, Francisco Roberto Barbosa, Márcia Vieira dos Santos Nogueira, Marcos Cavalcante de Souza e Monique Ribeiro da Costa.
Ao todo, 11 vereadores presentes, nenhum ausente. Estando presente a maioria dos vereadores, a senhora presidente abriu a sessão desejando uma boa tarde a todos. Neste momento, convidamos a todos os presentes para entoarmos o hino do município de Fortim, conforme a resolução número 02 de 2018, de 14 de maio de 2018. Iniciando o pequeno expediente. A presidente informou que a ata da sessão anterior será lida na próxima sessão ordinária, em decorrência do curto espaço de tempo para sua redação. Iniciando o grande expediente, nenhum vereador fez uso da palavra. Iniciando a ordem do dia, a presidente verificou a presença da maioria dos vereadores e em seguida colocou em discussão e em votação as seguintes matérias. Projeto de lei número 33 de 2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, aprovado por unanimidade. Logo após, a presidente declarou encerrada a ordem do dia, iniciando as explicações pessoais. Fez uso da palavra Orlando da Costa Oliveira. Não houve inscrição para a tribuna livre. E em seguida, a presidente declarou encerrada a 13ª sessão extraordinária de 2022. E nada mais havendo a constar nessa sessão, eu, Raimundo Tomás de Souza, na qualidade de primeiro secretário, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será devidamente assinada pela presidente, pelo segundo secretário e por mim. As atas, ambas estão em discussão. Entram em votação os vereadores que concordam, permaneçam como estão. As atas da 23ª sessão ordinária e da 13ª sessão extraordinária de 2022 estão aprovadas. Leitura do projeto de lei complementar número 04 de 2022, de autoria do Poder Executivo. O Rafael com a leitura. Mensagem de lei complementar número 4 de 2022, de 8 de setembro de 2022. Senhora Presidenta, senhoras vereadoras, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar para a elevada apreciação e deliberação pelos pares dessa augusta Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, o projeto de lei complementar em anexo que altera a lei complementar número 10, de 19 de dezembro de 2013, que institui o Código Tributário do município de Fortim, na forma que indica. O presente projeto visa sanar a interpretação controversa do artigo 60 do Código Tributário Municipal, diante da ausência da especificação do percentual de dedução dos materiais pelos prestadores de serviços de obras. Expostos assim os motivos determinantes do encaminhamento da presente iniciativa legislativa, submeta esta matéria ao exame percussiente, sempre criterioso desse respeitável e representativo poder municipal. Certo de poder contar com o inestimável apoio de Vossas Excelências, renovo o voto de elevada estima e distinto apreço. Atenciosamente, Anselmo de Souza Ferreira, Prefeito Municipal. Leitura do requerimento 74 de 2022, de autoria do vereador Carlos Alberto Cipião. O Rafael com a leitura do requerimento. Requerimento número 74 de 2022. Excelentíssima Senhora Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o vereador Carlos Alberto Cipião, no gozo de suas atribuições legais, vem requerer à mesa diretora desta Casa Legislativa, ouvido o plenário na devida forma regimental, que seja enviado ofício e cópia deste requerimento ao prefeito Anselmo de Souza Ferreira, solicitando viabilizar a revitalização da Praça Sebastião Paulo da Silva, localizada na Rua Raimundo Bala, Rua da Verdura, no município de Fortim. Justificativa. O requerimento que ora faço se justifica na necessidade dessa melhoria na estrutura da Praça Sebastião Paulo da Silva, localizada na Rua Raimundo Bala, na sede do município de Fortim. Que seja feita a restauração nos canteiros, serviços de jardinagem, paisagismo, substituição das lâmpadas de vapor por lâmpadas LED, pintura da estrutura, restauração ou substituição dos bancos, a substituição das lâmpadas de vapor por lâmpadas de LED. O objetivo é proporcionar uma melhor iluminação na praça, gerando também economia de energia e baixa manutenção. Que seja também instalado um parque infantil com playground, balanço, escorregadores, gangorra, entre outros brinquedos. A instalação do parque infantil, além de qualificar a área de lazer, promove entretenimento para o local, auxilia e incentivo nas práticas de vida saudável e no bem-estar de saúde física e mental das crianças, além de ser um atrativo
a mais será um local de lazer para as crianças se divertirem. Dessa forma, certo de contar com a aprovação pelos nobres vereadores e do bom senso do prefeito Anselmo de Souza Ferreira, reitero votos de estima e apreço. Leitura do requerimento 90 de 2022, de autoria da vereadora Keitiane Meira da Silva Simonassi. O Rafael com a leitura do requerimento. Requerimento número 90 de 2022. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, a vereadora Keitiane Meira da Silva Simonassi, no gozo de suas atribuições legais, vem requerer à mesa diretora desta Casa Legislativa, ouvido o plenário na devida forma regimental, que seja enviado ofício e cópia deste requerimento ao prefeito Anselmo de Souza Ferreira e ao secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, senhor Francisco Ribeiro da Costa, solicitando a substituição das lâmpadas da iluminação pública de mercúrio por lâmpadas do tipo LED em todo o distrito de Guajiru, começando às margens da CE 040, passando pela Vila Mota e seguindo até a Escola Edson Barbosa, contemplando todas as ruas do distrito. Justificativa. Atualmente já são utilizadas alternativas mais eficientes e duráveis para a iluminação pública, como as lâmpadas de LED, que possuem muitas vantagens em relação às de mercúrio: baixo consumo de energia, alta eficiência luminosa e vida mediana. A luminária LED dura aproximadamente 50.000 horas, que diminui custos com substituição e com a equipe de manutenção. Além dos benefícios na economia, proporcionará segurança, comodidade e qualidade de vida aos residentes que utilizam as ruas do distrito de Guajiru. Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o apoio necessário e também aos nobres pares para aprovação da presente propositura. O nosso pequeno expediente estava bem pequenininho, a gente já inicia o grande expediente, momento de facultar a palavra aos senhores vereadores. A Monique se habilitou ali primeiro, Flávio, na sequência, passo para você. Pois não, Monique, a fala é sua. Boa noite a todos, todos os presentes, colegas e as pessoas que nos assistem, as pessoas aqui presentes também. Queria só aqui lamentar, hoje eu pelo menos perdi uma pessoa muito importante para mim, que é a dona Josélia, que desde que eu vim morar aqui no município, há 21 anos, 22 anos fez em julho, a gente manteve uma relação de amizade, então uma pessoa que realmente era muito especial, vai continuar sendo muito especial, mas que hoje nos deixou. E eu queria deixar um abraço para toda a família da dona Josélia, Mário Júnior, Josilene, Mário Neto, a Mônica, a Lívia, o Mardilson. Deixar um abraço especial aqui para cada um deles, que Deus conforte o coração de todos eles, de toda a família. Boa noite. Sentimento também é da casa, Monique, de todos os vereadores. Flávio, com a palavra. Boa noite a todos, vereadores, vereadoras, presidente, todos que nos assistem. Presidente, senhores vereadores, eu só queria aqui registrar uma satisfação por minha parte, né, e de muitas pessoas que também eu vi reclamando de uma situação, de um descaso que parte da CAGES do Fortim, né? A gente tem presenciado por aí, onde a CAGES faz seus serviços, onde estoura os canos de água. Elas vão lá, ela vai lá, quebra tudo, simplesmente deixa, fica lá o buraco, né? Tá tudo bonitinho, o asfalto, o calçamento, seja onde for, porque a gente vê que a cidade de Fortim está bem arrumada, calçamentos bons, muitos locais asfaltados, e simplesmente chega lá, quebra tudo, deixa, vai embora e não volta sequer nem para consertar. Quando volta, demora muito, né? Acaba prejudicando a população, com poeira, o buraco aberto lá e assim vai, né? Então, assim, um descaso muito grande, uma falta de respeito, de responsabilidade com a população, ao meu ver. E a gente vê as pessoas reclamando e também passando por essa situação, muitas vezes, de poeira e de todo um desgaste, né, que vem. E dando um exemplo aqui de uma situação que aconteceu aqui no shopping, que é o shopping ali onde tem os Correios, né, do Vitor. Estourou um cano ali, eles quebraram lá parte da calçada, né, e quebraram parte da rua também. Isso faz do que? Quase 30 dias. Fizeram o serviço, né, do cano e disseram que voltava no outro dia para consertar. E até hoje está lá, faz quase 30 dias
deixaram uma ruma de areia lá de quase 1 metro, fecharam aquela rua do corrente, né, com cavaletes, está lá até hoje. Isso vai fazer o quê? Quase 30 dias, e está lá para quem quiser ver. Então, assim, e muita gente reclamando, por conta também da ruma de areia que ficou e da poeira que entra nas casas. Então, assim, é um desleixo, é uma falta de responsabilidade e respeito com a população, né? Então, fica aí minha indignação em nome das pessoas que eu vejo lá que estão sendo prejudicadas por esse serviço. Boa noite. Flávio, muito importante trazer essas reivindicações, né, da população. A gente já recebeu várias queixas da Enel e agora a CAGES também nessa mesma linha, desrespeitando o consumidor, e a gente, como representantes do povo, tem mesmo que trazer essa prestação de contas. A gente já se compromete aqui, enquanto Câmara, a enviar ofício, né, que a gente não tem poder de polícia para determinar a realização, a conclusão da obra, mas, de toda maneira, é uma forma de cobrar, é o que nos cabe, né? Enquanto casa, a palavra segue facultada. Se mais algum vereador quiser fazer alguma intervenção nesse momento, antes de iniciar aqui o nosso grande expediente, a matéria está bem curta. Nós temos um vereador hoje da casa, né, completando mais 1 ano de vida, o nosso segundo secretário, Gerardo Correia. A gente registra aqui em plenário as felicitações já dadas no particular, né, mas a gente reitera votos de muita saúde, vida longa, que você continue sendo essa pessoa, família e amigo que você é, Júnior. A gente também reforça o convite para a população de Fortim, dos festejos de Nossa Senhora das Dores, na comunidade de Guajiru, comunidade que acabou de receber mais uma obra do governo municipal, com toda a infraestrutura, piso intertravado, no padrão da entrada da nossa cidade. O Guajiru também foi contemplado pelo governo municipal, uma praça modelo, e nós convidamos a toda a população para o nosso grande leilão, que será no domingo, a partir das 10 horas tem a missa, e na sequência o nosso leilão. Pensei que alguém tinha falado alguma coisa. Aproveitar também nessa prestação de contas aqui para a população, falar de um resultado muito positivo do nosso município, né? Nós fomos certificados com o resultado Praia Limpa, 5ª edição do estado do Ceará, o município de Fortim, as praias Canto da Barra, Praia do Canoé, Praia do Forte e Pontal do Maceió estão aí com essa titulação de Praia Limpa, fruto desse trabalho prestado no nosso município, pela Secretaria de Obras, aqui pelo o nosso secretário Tico, pai de um dos nossos vereadores. A gente parabeniza o governo, parabeniza esse cuidado que o nosso gestor também tem, né, com todos os detalhes do nosso município. Muito gratificante ver o desenvolvimento da nossa cidade e ver esse evento que está acontecendo, né, Monique, no Pontal de Maceió e demais vereadores. Ontem eu encontrei alguns aqui, um festival gastronômico internacional, com vários chefes renomados, e escolheram, né, junto com a parceria do SEBRAE, o nosso município para a realização desse evento. E não escolheram à toa, escolheram porque o Fortim hoje tem toda uma infraestrutura, fruto de uma gestão de qualidade, para que a população chegue e sinta que é aqui que quer ficar e que pode trazer seus eventos, que vai ter toda essa infraestrutura. Então, mais uma vez, eu parabenizo a população de Pontal do Maceió, que recebe esse grande evento, e a todos de Fortim, de forma geral, a parceria da Secretaria de Turismo e o governo municipal pelo belíssimo evento, e a todos os empresários envolvidos e patrocinadores. Lembrando também, botei uma blusinha aqui amarela em alusão ao Setembro Amarelo, né? Um mês inteiro de conscientização contra o suicídio, para a prevenção do suicídio, as pessoas que sofrem de depressão, que a gente procure conversar, procure os CAPs, procure os teleatendimentos, e que quando você tiver alguma angústia, não guarde para você a ponto
de tirar a sua vida, que é o bem mais precioso que a gente tem, que Deus nos deu, e só Ele pode levar. Esses avisos rápidos, e com isso a gente já entra aqui no nosso grande expediente, com apenas uma matéria curtinha. A gente verifica aqui a presença da maioria absoluta dos vereadores, nenhum vereador ausente. E só uma matéria para discussão e votação, requerimento número 76 de 2022, de autoria do vereador Carlos Alberto Cipião. O Rafael vai fazer só a leitura da ementa. Requerimento número 76 de 2022, que requer ao prefeito Anselmo de Souza Ferreira obras de restauração da pavimentação e revitalização da rua Francisco Miguel, localizada ao lado da CE 040, próxima do posto de combustível no distrito de Viçosa, no município de Fortim. O requerimento número 76 de 2022 está em votação, em discussão e em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. O requerimento 76 de 2022, de autoria do vereador Carlos Alberto Cipião, está aprovado por unanimidade. E, como eu disse, nossa pauta estava curtinha. A gente já finaliza ela, dando início novamente às explicações pessoais. O nosso vice-presidente da casa, já habilitado para a fala. Monique, tem um compromisso, pode se ausentar de plenário, já registramos sua presença. Senhora presidente Keitiane Meira, demais vereadores, vereadora Monique, vereadora Márcia, senhores vereadores, servidores da casa, aqueles que nos assistem, queria cumprimentar todos. Aqui, como ouvimos aqui a vereadora Monique falar sobre o passamento da dona Josélia hoje, né? Também quero enviar para todos os familiares, né, nossos pesos, né, nossas considerações. E eu que moro ali naquele trecho, na mesma rua, e infelizmente nesse ano, né, a gente tivemos várias percas ali naquela região, né, como foi Seu Mundoca, né, pessoas humildes, mas que eram muito importantes na vida do dia a dia do Fortim, né, era muito importante. Quem aqui que não conhecia Seu Mundoca, Seu Valdir, no Censo, né, o meu sogro, o seu Miguel, né, uma pessoa muito humilde, mas também era uma pessoa que a gente sentia que a população às vezes tinha prazer em conversar com ele, né, da maneira dele, mas é uma pessoa muito notada, né? E hoje, infelizmente, né, antes do meio-dia, perdemos a dona Josélia. Mas a vida é um ciclo, né? Infelizmente, a gente tem que... Deus é quem sabe cada momento, né, cara? E a gente tem que superar, né? Imagino que a dificuldade maior são os familiares, né, os amigos mais próximos, mas Deus dá a conformação e pelos que eles fizeram, vai ficar boa lembrança, né? E um bom exemplo para todos nós. E, senhora presidente, colegas vereadores, aqueles que nos assistem, eu queria, já que aqui a gente, quando usa a tribuna, a gente fica muito feliz quando a gente vê algum projeto, né, tanto do governo federal, estadual, municipal, em prol da população, né? E alguns dias aqui a gente ficava muito feliz quando foi votado pelo Congresso Federal e sancionado pelo Presidente da República o piso dos enfermeiros. Infelizmente hoje o STF, o Supremo Tribunal, está barrando esse projeto. Tem muitos enfermeiros em Brasília fazendo manifestação, mas parece que não vai adiantar, até porque o Supremo praticamente ele não está, de algum tempo para cá, ele não está ouvindo a população. Uma coisa que eu estranho, que eu vi até alguns juristas falarem, que a gente não está entendendo atualmente como é coisas que estão acontecendo no nosso Brasil, né? Alguns poderes querendo ultrapassar os limites. Porque aí eu acho, né, como eu vi, não sou eu que não sou advogado, até como a senhora presidente é advogada, deve entender mais do que eu, a vereadora Monique aqui que também.
para que aqui existem câmaras municipais, né, Assembleias Legislativas ou Congresso Federal? É para criar leis ou aprovar leis, né? E prefeitos, governadores e presidente é para sancionar e executar. Eu acho que quando outro poder entra nessa questão, acho que está usufruindo do poder alheio, como se diz, né? Cada poder são independentes, tem que ser independentes, né? Então, quem estuda essa matéria, se saber se pode dar esse aumento aos enfermeiros, né? É a política quem faz isso, né? Por exemplo, no caso, os deputados, né, que aprovaram a lei, né? E o presidente que sancionou, né? Aí o STF está alegando que algumas cidades não vão poder cumprir, né? Mas aí eu acho que aí é uma segunda questão, né? Se realmente os prefeitos, os governadores provarem que não pode cumprir, cabe o quê? Procurar o Executivo Federal, né, que sancionou a lei e haver uma maneira, um suplemento para que possa essas cidades, né, para poder cumprir com essa lei, né? Então eu fico triste com isso, né? Inclusive eu acho que até isso é de propósito, né? Porque eu nunca vi isso não. Pelo menos no Brasil nunca vi isso, né? Eu via quando o governo sancionava uma lei, essa lei entrava em funcionamento. Hoje eu vejo o Supremo muito tomando essas posições, né? Não sei se pode ser de propósito, porque como eu vejo o gestor dizer que a decisão de juiz não se discute, se cumpre, né? Só que o presidente atual, ele às vezes cumpre, mas ele discute, né? Eu acho que é para criar um clima muito complicado, né? Um clima tenso, né? Inclusive, quando eu estive conversando com o prefeito Nassem, ele também estava preocupado com a situação de o município entrar em alguma dificuldade para cumprir essa lei, mas aí, como eu digo, é um segundo ponto, né? Eu acho que o gestor, tanto a nível federal como estadual, municipal, é o momento do país, né? É o momento, por exemplo, quando chegou a pandemia, foi criado um auxílio, quando a política quer, a coisa acontece, né? A pandemia chegou em fevereiro, quando foi no mês de abril já se pagava Auxílio Brasil, né? Que era por 3 meses. A pandemia não acabou em 3 meses, foi prolongado, né? O resto do ano, para 6, depois para os outros, né? Os outros meses, né? Então eu vejo isso com muita preocupação, triste, né? Porque eu vejo muitos políticos falarem, não, o professor, tanto quem trabalha na educação como na saúde, precisa ser visto de uma maneira, né? De uma maneira realmente diferenciada, porque principalmente a saúde, você veja, só se sabe, só se dá valor um agente da saúde, tanto enfermeiro como médico, quando se precisa de um hospital, né? Eu já tive algumas vezes e ouvi, né, e eu observei de forma presente, né, as dificuldades que eles passam, né, chegam pessoas de toda natureza, uns chegam não só, não, além da doença, alguns chegam assim, sem respeitar, né, e aí eles, como trabalham na coisa pública, tem que, às vezes, se comportar de uma maneira adequada, porque até é importante isso, né? Aquele que procura a coisa pública é igual ao comércio, né? O dono do comércio nunca tem razão, quem tem que ter razão é o consumidor, né? Então, colegas, é um dia que eu fico, inclusive, o resultado da votação não saiu ainda, mas pelo que eu acompanhei hoje durante o dia, é praticamente certo que vai ser revogada a lei, né? Vai ser derrubada. E a gente ficou feliz aqui, né? A gente vibrou, né, com a situação, porque a gente não quer falar coisa da boca para fora. A gente, né, diz, ó, o governo tem que olhar com carinho, né? A gente começa a valorizar o funcionário público como? Começa pelo salário, as maneiras de trabalho, né?
e principalmente pelo seu salário. É quem dignifica o funcionário público, né? Como aconteceu com os professores, né? E agora está para acontecer com os servidores da saúde. Vamos torcer que realmente tenha uma saída, né? O Congresso se manifeste, né, nessa situação, né? Eu acho que o Supremo não é não é o dono do Brasil, e às vezes até eu digo, às vezes o Supremo acha que, porque eu vejo pessoas falarem que quem tem mais autoridade é quem é votado, né? São os deputados, é o presidente da República, é os prefeitos, são os governadores, né? Esse é quem tem legalidade para tomar qualquer posição em prol da população, que foi a população que, que botaram que botaram ele lá, né? Eu acho que o Supremo, que estão ali por indicação, né, de governo, inclusive hoje, o Supremo são compostos de 11 membros, né? Do governo atual são dois, né, dois ministros. E as votações, antigamente eu via, não era para... Os ministros não são para votar no que é do governo, não, porque eles foram indicados, não. É para votar no que é certo, né? E as votações sempre é 9-2, não sei por quê, né? Sempre é 9-2. Aqueles nove ministros que foram indicados por outros governos sempre têm uma posição diferente, né, do que os dois que foram indicados pelo governo atual. Então é isso que a gente fica preocupado, né? A gente quer um Brasil assim que as coisas mais claras, né? Os poderes são harmônicos, mas independentes, né? Cada qual cada qual no seu quadrado, como se diz, né? E quando a gente vê um poder usurpar, né, o direito dos outros, a gente fica preocupado. Quantas leis, né, se aprovou aqui essa casa, né, em benefício do nosso município? Já pensou se a gente tivesse aqui o Ministério Público barrando, né, o que nós aprovamos aqui, o que tinha complicado, né? Graças a Deus que não tivemos isso aqui. Eu acho que se existem as casas legislativas é para analisar, né, se é certo, se é favorável à população, por isso que a gente se aprova as leis, né? E quando a lei chega lá, se o gestor, se o executivo achar que não pode cumprir, ele pode não sancionar, né? Ele pode barrar aquela lei, né? Então, de qualquer maneira, vamos torcer que né, o legislativo, principalmente o legislativo federal, né, tome alguma posição mais adequada, mas a gente fica preocupado que como a política nos dias de hoje dificilmente eles tomarão. Viu? Pra você tem uma ideia, eu vi um senador dando uma entrevista essa semana, e ele foi perguntado por que é que o Senado não impeachmentava, que a lei do impeachment né, ele pode passar pelo Senado Federal. Qualquer ministro do Supremo ele pode ser impeachmentado, né? E ele dizia que é muito difícil. Até quando ele falou isso, envergonha a gente. Ele disse, olha, infelizmente, dificilmente a gente vai votar no impeachment do ministro do Supremo, né? Porque a maioria dos senadores estão com processo lá, né? E quando alguns se manifestam em a gente botar isso para frente, outra grande parte diz, não vou nem mexer com isso não, senão pode me prejudicar, né? Então fica um na mão do outro, né? E a população fica em segundo plano, né? Então é que eu queria ia passar para a senhora, para os senhores, e tomara que cheguemos no bom termo, né? O Congresso Federal, com o Executivo e com o Judiciário. Muito obrigado a todos, um bom fim de semana para todos e até a próxima, se Deus quiser. A gente também se solidariza com todos os enfermeiros do Brasil, né? E faço só uma correção aí na fala do Orlando, né? Na verdade, o STF, ele não agiu de ofício, ele foi provocado, né? Nessa questão. Aí só fazendo essa observação. E lógico, a Mas gente espera... Só complementando, mas são provocações que nós somos políticos, a gente sabe, né? Não é todos os partidos de oposição, mas alguns partidos, às vezes, estão ali para complicar a situação. Não quer que a coisa aconteça, às vezes, né?
Aí essas provocações vêm mais da oposição, né? É qualquer governo, né? Infelizmente qualquer governo. Eu acho que não tem por onde qualquer manifestação, mesmo que acate, que é um direito, é o dever de acatar. Você é advogado, a presidente é advogado, a senhora sabe disso. É obrigação acatar. Mas se manifesta adequadamente, né? Não para agradar a oposição nessa situação, né? Age de uma maneira para ser leal à população, né? É isso que eu acho que é, né? Eu não vou estar aqui dizer, não, essa lei todo prefeito pode cumprir, todo governador pode cumprir, né? Pode existir problema. Eu conversei com um prefeito que me falou isso, né? Pode enfrentar problema. O Quito já, né? O vereador Quito já falou uma vez isso aqui, né? Que até o piso agora, como seria R$ 4.750, vai praticamente dobrar as folhas, né? E pode dar até em desemprego, né? Ter que encurtar as folhas na área da saúde, né? Mas mas já que vem a responsabilidade do Congresso e do governo federal, então os municípios e o Estado têm que cobrar imediatamente desses órgãos, né? Já que eles estudaram a lei e aprovaram, então vamos conseguir uma maneira de cumprir, que os municípios e o Estado possam cumprir. Porque ninguém tem dúvida que os enfermeiros merecem. E se merecem, então vamos procurar uma saída. Não chegar a barrar, porque não pode e pronto, né? Eu acho que essa não é a saída. Obrigado, senhor presidente. Tenho certeza que os enfermeiros, né, tiveram uma luta aí árdua para a aprovação desse projeto, inclusive sancionado pelo presidente da República, e eu tenho certeza que eles vão ser exitosos em mais essa empreita. O vereador Quito, com a palavra. Boa noite, senhora presidente, senhores e senhoras vereadores. É só para fazer uma ênfase ao que aliás, duas ênfases das duas palavras que tiveram aqui. Primeiro da Monique. Presidente, a gente poderia fazer uma moção de pesar em nome de todos os vereadores para a dona Josélia. É uma senhora bastante respeitada por todos nós. Chegou aqui eu também acho que tenho já 28 anos, 30 anos, e eu já a conhecia, ainda a loja era ali o comércio que hoje é uma pousadinha, era a famosa loja, né, Orlando, onde ela ficava ali no balcão vendendo, e historicamente é uma pessoa representativa no nosso município, foi uma pessoa representativa no nosso município. Saudoso Dezembrino, seu Dezembrino, né? Que foi historicamente um dos líderes políticos da criação antes do Fortim tornar a cidade, mas foi vereador do Aracati. E aí eu acho que a gente poderia fazer essa singela homenagem na moção de pesar de todos os vereadores. E meus sentimentos a todos os familiares. Orlando, eu acho que não tem nenhum que seja contra. Repito, como eu falei, a mesma coisa do professor. Eu vi até uma postagem de uma enfermeira. Até ontem, na pandemia, eles eram guerreiros. E hoje já não são mais, né? Já ficam sem credibilidade, né? Sem querer ter... Sem o Congresso que deu a condição, mas o judiciário aí tá querendo se envolver. Concordo demais com você. Eu acho que quando tem os poderes independentes, ele tem que ser feito de maneira independente. Agora, qualquer ato que eu acho que venha aí para o executivo precisa ter a fonte de recurso. Eu acho que isso é que deve ser feito. Eu acho que é um ato político. Quem entrou contra deve ser um partido político, com certeza é um partido político, mas ele deveria dizer para não prejudicar os municípios. Veja o que aconteceu em Beberibe. Os vereadores, antes do piso do professor, os professores de Beberibe já recebiam, né, Paperinha, o valor maior do que o piso. E aí, quando chegou o piso, que eles queriam atribuir ao valor do salário deles, ficava sem condição nenhuma da gestora lá fazer porque quando vem a ordem, automaticamente cai a responsabilidade em cima do colo do prefeito. Ou o prefeito faz ou ele é ruim. É isso que acontece.
Então, o que eu acho que deveria ser feito é, vamos fazer o aumento, vamos dar mais do que merecido o aumento para os enfermeiros. A fonte de recurso vai sair de tal recurso. Aí todo mundo abraçava. Eu me lembro bem, eu não sei se a ex-secretária Márcia, vice-prefeita e secretária, mas o Hospital do Fortim, para você ter ideia, ele recebia 40 e poucos mil do MAC. E gastava 200, sei lá, 300 com recurso. Pegando os enfermeiros e duplicando o salário, essa conta não fecha. Na minha opinião, essa conta não fecha. E repito, eles são total merecedores do aumento demais. Tanto eles como os técnicos de enfermagem que assumiram essa pandemia, botaram no peito e lutaram e conseguiram salvar várias vidas. Mas a condição é, joga a bola para frente, só passa a bola. Eu acho que você tem que fazer passar a bola, mas fazer o gol. E eu acho que o impedimento do partido político deve ser por causa disso. Mas eu sou totalmente a favor ao piso, do técnico, do enfermeiro, e teria até outras classes que a gente precisaria também rever, que o Brasil está precisando, que muitos anos está defasado, né? Eu acho que é de extrema valia e que eles... Só uma parte, por favor. Inclusive, para você ver, se você falar assim, pode até ter justificativa, né? Mas se você falar assim na população de pronto, a população não entende. Eles votaram agora, o mês passado, o aumento para eles próprios. De 18%. Que vai embutir no salário que já são de quase 40 mil reais, mas quase 8 mil reais, né? Aí tem dinheiro, né? É isso que você falar essa população, os enfermeiros não vão entender, né? E fora a regalia. Eu sou um cara que sou contra essa classe de Senado, por exemplo. Porque eu acho que não já existe a Câmara, onde ela valida... Já existe o Congresso, né? Não, o Congresso é os dois. Já existe a Câmara Federal e no município tem a Câmara de Vereadores. No governo federal tem a Câmara Federal. E criar essa vaga de Senado para muitas vezes revalidar o que a Câmara já aprova ou ser contrário e aí voltar o processo para a Câmara de novo. Eu acho que se extinguisse esse negócio de Senado, esse recurso era bem maior, porque era como se tivesse a Câmara de Vereadores para chegar para qualquer coisa para o prefeito, teria que ter outra Câmara que julgasse o que a gente aqui fizesse, né? Então, eu sou totalmente contra, porque lá para eles vale tudo, né? Aumento, não sei o que, regalias. O ministro daquele tem um quê de regalia? Até porque o STF não tem que recorrer mais. Pois é. Né? Não tem mais a quem recorrer. A qualquer atitude que ele tomar, ninguém recorre, porque não tem... Né? A presidente, quando o Barroso parece que negou, aí vai para o pleno, né, presidente? Para ser julgado, para ver se ele se concorda ou não, né? Eu não quis me alongar na discussão, porque às vezes quando a gente fala algo assim, pode interpretar que eu estou contrário, né? Mas juridicamente falando, registro, eu sou totalmente a favor da causa dos enfermeiros e repito, tenho certeza que eles vão reverter, né, em meio a toda a luta, em meio a tudo que a gente viu do papel fundamental que eles desempenharam ao longo de toda essa pandemia, de quão árduo é o trabalho da enfermagem no Brasil, né? E como eles foram guerreiros, assim como os médicos, técnicos, e todos que, de uma maneira geral, trabalham no hospital, mas falando dessa questão dos enfermeiros. Agora, juridicamente falando, quando eu mencionei que eles foram provocados no sentido jurídico da coisa, né? Vários partidos buscaram fundamentos jurídicos, porque o direito ele é muito amplo. Para tudo tem um sim e tem um não. Então, tem um advogado para defender aquele que matou, né, que fez algo terrível, odioso, e tem ali o Ministério Público para acusar aquele que cometeu o crime, né? Então, nessa analogia, o que eu quis dizer é que eles receberam essa provocação jurídica, né, que aí eu não posso falar, porque eu não vi o mérito do processo, não sei quais foram os argumentos ali elencados, né? Mas o que eu quero dizer é que ele se manifestou dentro do que foi, né, provocado. E aí a gente espera para ver como é que vai
se desenrolar tudo isso, mas eu acredito sim na força da classe. Os enfermeiros têm mostrado aí bravura em lutar pelos seus direitos. Acredito que essa onda de reivindicar, de buscar o que se quer da população vai tomar proporções maiores com outras demandas de outras áreas também que precisam de um reconhecimento salarial. E eu tenho certeza que por estarmos no ano eleitoral, um ano decisivo, acredito que eles vão ter essa vitória e ficarei na torcida. Sobre outro ponto que você mencionou aí, né, Câmara e Senado, juridicamente também falando, a gente fica assim, porque quando se pensou, né, a Constituição, pensou no contrapeso, né? A gente vê lá que até o posicionamento delas, das casas, são, né, diferentes. Por quê? Porque a Câmara Federal, onde estão os deputados federais que nós votamos e que nós levamos lá para Brasília para nos representar, eles representam não o nosso estado, eles representam a gente enquanto município. Fortim. A gente, quando tem um deputado lá, a gente vai buscar um recurso, aquele deputado está lá olhando para os municípios. Enquanto o Senado, ele está lá para olhar para o Estado, para as demandas do Estado, que muitas vezes se confrontam com as demandas do município. Por isso que existe esse contrapeso na estrutura pensada para o nosso Estado, foi necessária a criação das duas casas, né? Por isso que o senador ele está ali para batalhar, para reivindicar pelas demandas globais. E a gente ali, os deputados, para representar os municípios e a gente sair ali fatiando o que sobra até chegar na gente, né? E mesmo tendo essas pessoas a nível federal para nos representar, para fazer todo esse contrapeso, a gente ainda vê as dificuldades que os pequenos municípios enfrentam para administrar, né? E aí é isso, só que fazer essa observação jurídica. Eu entendo, presidente, e a gente vê lá as duas conchas, né? Uma para cima e uma para baixo. Mas se a senhora olhar, eu acho que 70% a 80% dos processos que sobem da Câmara Federal, eles são só chancelados ou autenticados junto ao Senado. Então é uma casa que eu digo assim, que poderia ser resolvido de uma outra maneira, minha opinião. Quem é que vai mudar a Constituição, né? Para não. Mas aí é anticonstitucional, entendo. Eu só acho assim que é um recurso, como dos ministros. Todo mundo vai trabalhar com seu carro. O vereador vem para cá com seu carro, bota sua gasolina, não sei o quê, não sei o quê. Por que o ministro tem que trabalhar com o carro do Supremo? Porque ele tem que ter um combustível, tem que ter 50 assessores, tem que ter não sei o quê. Quanto é que custa um ministro daquele para a gente? Né, para a população, para o povo. Então, isso eu acho que tem muita regalia, tem muitas coisas que é regalia que eu acho que poderia ser revisto. E teria economia para bancar o piso dos enfermeiros. Nós vamos tirar disso aqui, tá aqui o recurso do. Aí caberia, entendeu? Aí caberia de boa e bancava de boa. Por exemplo, esse aumento que eles deram para eles próprios agora, que aí vai para todo o judiciário, né? Começa por ele, mas vai para, né, todo o judiciário, do Brasil todo. Aí, por exemplo, não, a justiça está com muito dinheiro, né? Porque eles têm um percentual, né, que o governo federal de repasse, né? E quando a arrecadação aumenta, o repasse também aumenta, né? Só que, olhando para a população, né, podia fazer o seguinte, né? Só que isso aí é um sonho da gente, né? Dizer, olha, numa pandemia dessa, praticamente 3 anos de pandemia, né? 2 anos e mais alguns meses. Se está sobrando repasse, né, nos cofres do judiciário, levou para o executivo, né, para transformar em benefício da população. Mas não, eles criam aumento, né? O funcionário público não teve aumento, está com 3 anos, né? O federal, né? O federal, 3 anos que não tem aumento. Os legislativos, nós vereadores, né? Nós vereadores, todos parados, né? Prefeitos também. Nós vereadores e prefeitos estamos com 8 anos que ninguém tem. E ninguém está aqui. A gente vê a situação do país, né? Vê a situação. Ninguém está nem falando nisso, não se fala nem nisso, né? Aí, mas judiciário não, eles têm o poder, ninguém pode recorrer, né? O poder alta corte é o Supremo,
né? Eles tomam atitude da maneira que, né? E aí, mas de qualquer maneira envergonha a gente como brasileiro, a gente se chateia com isso. A palavra segue facultada. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? E a democracia é isso, divergir com classe, né, Orlando? Mas, enfim, a gente declara encerrada a 24ª sessão ordinária de 2022. Convocamos a todos para a 25ª sessão ordinária a ser realizada na próxima sexta-feira.